Bom dia, caros alunos do sexto ano. Aqui é Ricardo, professor de Geografia de vocês. Vamos dar início, então, aos estudos da terceira semana do PET Geografia. O eixo temático ainda é o mundo do trabalho e o tema do rural ao urbano, a transformação da paisagem. Antes de começar, aos avisos de sempre, leiam o texto introdutório e assistam o vídeo proposto no PET de vocês. Bom, esse texto aqui ele aborda uma série de técnicas e tecnologias que o homem adotou ao longo da história e que transformaram a paisagem. Obviamente não são esses apenas alguns exemplos, certo? Várias técnicas e tecnologias foram empregadas ao trabalho que contribuíram para a transformação do espaço geográfico. Então leiam o texto, tá? E assistam o vídeo proposto para responder às questões. Antes de mais nada, vamos definir os dois conceitos, técnica e tecnologia. Entendam técnica como habilidade, certo? São os caminhos utilizados, são as habilidades utilizadas pelo ser humano para obter um determinado objetivo, tá? Então, qualquer ação, qualquer trabalho que o homem execute, existe técnica. Então, não tem como você dizer, por exemplo, que o homem não tem técnica para uma determinada ação, porque toda ação demanda técnica, é a habilidade do ser humano. A tecnologia é a associação dessa técnica, dessa necessidade de executar uma tarefa com o emprego da ciência. Então, seria a tecnologia, a habilidade, a técnica mais ciência, é tecnologia. Por exemplo, o homem nos primórdios, a habilidade, a técnica mais ciência, é tecnologia. Por exemplo, o homem nos primórdios, ele vivia comendo restos, sobras de animais predadores, comiam carniça, então eles pegavam a carne. O tutano era essencial para o ser humano, sobrava muito pouco, então ele tinha que comer o tutano. Ele quebrava, batia o osso nas pedras para poder obter o tutano do osso. Com o tempo ele descobriu, pegar uma pedra, afiar a pedra para cortar e quebrar o osso. Bom, usou a técnica e criou-se tecnologia. Ele criou um instrumento que foi a pedra afiada. Então, criou a ciência, mesmo que primordial ciência, com a habilidade como tinha associada, e criou-se tecnologia. A tecnologia é o emprego desse instrumento. Então, as máquinas, as ferramentas acabam sintetizando bem essa ideia de tecnologia. Então, vamos lá às atividades. A número 1. Indique em seu caderno momentos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a produção e transformação do espaço geográfico. Bom, o texto está repleto desses momentos marcantes. Está até aqui. O domínio do fogo, domesticação dos animais, cultivo de grãos e sementes, as primeiras aldeias, as primeiras cidades, etc. Por aí fora vai. O texto está cheio de momentos marcantes da humanidade que contribuíram para a produção e transformação do espaço geográfico. Eu só citar algumas. Número 2. Converse com pessoas mais velhas da sua família ou da sua comunidade sobre inovações, técnicas, instrumentos, novas tecnologias que, na opinião delas, mudaram hábitos de vida ou atividades de trabalho. Procure conversar sobre o antes e o depois das técnicas ou tecnologias, buscando identificar mudanças que aconteceram nos diversos lugares, como na moradia, na escola, na fábrica, nas lojas, etc. Registre a conversa no seu caderno. Gente, observe bem. Uma pessoa que tem aí não precisa ser muito mais velha, não, porque muitas tecnologias foram criadas recentemente que mudaram nossa vida profundamente. Um exemplo, o celular, a expansão da internet. Mas se você pegar uma pessoa mais velha, ainda ela viu transformações muito grandes. Se você pegar uma pessoa com 80 anos, ela vai ver aqui na região nossa a introdução dos veículos de verdade. Que a pessoa com 80 anos, quando ela era criança, o pessoal só utilizava cavalo, animais. Então, muitas transformações foram decisivas. Tá? Então, conversem com essas pessoas para que elas digam a vocês o que foi inventado, qual foi a técnica utilizada que mudou o espaço geográfico na nossa região, principalmente. 3. Observe a imagem. Fogo. E agora responda. O que está representando nessa imagem e qual sua importância para o ser humano atualmente? Cite exemplos, gente. O fogo, a apropriação e o domínio do fogo
que é diferente. Você utilizar o fogo nos primórdios, havia um incêndio, você pegava o fogo e ficava com ele sem deixar apagar. Mas quando o homem aprende a acender o fogo, foi uma revolução. Começa o homem a ter um certo domínio sobre a natureza, sobre o meio natural. Vejam bem, ele conseguiu cozinhar os alimentos, ele conseguiu se proteger do frio, ele conseguiu se proteger de animais predadores. Então, o fogo foi importantíssimo, foi um marco importante para a evolução da humanidade. Sem o domínio desse fogo, provavelmente, nós teríamos tido muitos problemas para evoluir. Tá? Então, você vai dizer o que essa imagem representa, qual a sua importância para o ser humano. Um dos fatores mais interessantes do Paleolítico foi o ser humano ter dominado o fogo. Dominar o fogo é aprender a produzir o fogo, acender o fogo. Responda quais são as principais funções do fogo para os homens desse período. É quase que a mesma resposta da letra A. Tá? 3. Indique 3 males causados pelo fogo produzido pelo homem hoje em dia em nossa sociedade. Então, os impactos ambientais que o fogo utilizado de maneira irregular acaba produzindo. Irregular não, irregular também. Tá? O fogo traz benefícios, mas alguns malefícios. Então, vamos citar 3 malefícios provocados pelo fogo atualmente. Observe as fotografias, número 4 aqui. Nós temos aqui um homem defumando o látex e aqui um homem extraindo o látex. Explique por que a frase a seguir é falsa. Os povos originários não tinham técnicas para extração e defumação do látex. Observem que eu disse no início o que é técnica. Se você executa um trabalho com objetivo qualquer, você empregou alguma técnica. Então não existe trabalho sem técnica. O homem não vai extrair, não vai defumar látex se não tiver uma técnica. Pode não ser tão boa quanto outra técnica, mas existe alguma técnica. Isso é inegável, tá? Então daí está o erro dessa frase aqui. Bom, letra B. No trabalho da extração do látex, que técnicas são utilizadas pelo seringueiro? Observem aqui. Aqui ele risca a seringueira e o látex corre para uma cuia, uma espécie de uma cuia para receber. Então você vai descrever aqui o que ele faz para obter esse látex. Quais são as habilidades empregadas pelo homem para que o látex fosse coletado. Tá? Então é só descrever o processo de coleta. Letra C. Explique de que forma o trabalho, a técnica e a tecnologia se relacionam com a transformação das paisagens do espaço geográfico. Cite exemplos que ilustrem a sua resposta. É quase que no início da atividade. E eu expliquei para vocês. Trabalho, gente, é qualquer ação executada pelo homem. Tá? A técnica, a habilidade empregada para executar o trabalho. A tecnologia é a ciência agregada à habilidade para executar o trabalho. Tá? A criação de ferramentas, máquinas, etc. A tecnologia é a técnica e o trabalho ou a execução da ação em si. Tá? Então, é quase que voltando lá no início da atividade. Cite exemplos que ilustrem sua resposta. A letra C. A número 5. Observe a obra abaixo e responda. Nós temos aqui uma obra de Tarsila do Amaral, Morro da Favela, de 1924. Está aqui. Pense no seu município e responda. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o meio urbano e o meio rural? Essa é muito fácil, descrever como era a cidade e como era a roça. Não tem mistério. Onde estão localizadas as igrejas? Também é só descrever onde estão nossas igrejas. Quais e como são os espaços de convívio com outras pessoas? Bom, também é dizer quais os espaços que tem e como se relacionam. Por exemplo, a feira é um espaço de convívio importante em Grão-Mogol. Então, descreva como esse espaço e como as pessoas se relacionam lá. Existe divisão de acordo com a posição social? Em Grão-Mogol é mais imperceptível isso, entendeu? Não há esse zoneamento por classe social, é mais que tudo misturado. Mas existe alguns bairros onde a concentração de pessoas de baixa renda são maiores. Desculpe, onde a concentração de pessoas de baixa renda é maior. Tem mais pobres concentrados no local aqui em Grão-Mogol do que em outros. Então, você vai descrever essa situação. Tá?
existe uma certa divisão. Então, apesar de pouco perceptível, mas ainda assim existe. Quando se fala em igrejas aqui, transformação do espaço, porque as igrejas protestantes elas são mais recentes. As igrejas católicas elas têm um papel importante na transformação e na formação de cidades. É por isso que eles buscam essa questão de igreja. Geralmente as igrejas católicas estão nas partes mais centrais e mais antigas, que são a partir dessas igrejas que surgiram muitas cidades em Minas Gerais, principalmente. Tá? Então, por isso, eles perguntam essa localização das igrejas. Geralmente, as igrejas católicas são muito mais bem localizadas do ponto de vista urbano. Elas estão nas porções mais centrais, mais valorizadas da cidade. As evangélicas foram criadas depois. Então, elas procuraram espaços convenientes com a questão econômica e etc. Tá? Então, é isso aí. Bom, gente, as atividades da semana 3 foram essas. Bons estudos e até a semana que vem. Valeu. Tchau para vocês.